O ministro da Justiça Flávio Dino disse há pouco que o secretário executivo da pasta Ricardo Capelli, o mesmo que trouxe Fidel Castro ao Brasil, está, abre aspas, há pelo menos uma semana, fecha aspas, tentando recuperar as imagens captadas pelas câmeras de segurança em 8 de janeiro que foram apagadas. Dino se manifestou após o deputado federal Maurício Marcon revelar que os representantes da oposição na CPMI do 8 de janeiro avaliam a possibilidade de encaminhar a PGR pedido de prisão do ministro da Justiça em razão das suspeitas de ocultação e destruição de provas. Segundo Dino, as imagens teriam sido apagadas por um, abre aspas, problema contratual, fecha aspas, e a empresa responsável não é obrigada a manter as imagens depois de um tempo determinado. O senador Eduardo Girão entrou com um requerimento na CPMI solicitando acesso ao contrato do Ministério da Justiça com a empresa que faz a gestão do circuito de câmeras da pasta. No dia 7 de agosto, Alexandre de Moraes determinou que o Dino compartilhasse com a comissão as imagens tanto do circuito interno quanto externo de segurança do Palácio da Justiça do dia 8 de janeiro, mas o ministro da Justiça ignorou a decisão e entregou arquivos de apenas 2 câmeras do lado externo. Lula também é responsável, aliás, deverá sofrer impeachment, só por isso já é suficiente, e Flávio Dino deve ir responder pelo seu crime na cadeia, de acordo com aquilo que diz o Código Penal. As imagens disto, o que havia no inquérito da Polícia Federal, foram encaminhadas. Foram as imagens recolhidas aqui pela Polícia Federal. Não foi o Ministério da Justiça que entregou. Um delegado ou um perito, não sei, alguém veio e recolheu imagens. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá, essas imagens não estão completas. O que nesse momento o secretário executivo Capelli está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada. Ministro, em relação a essas imagens, né, que não existem mais, foi, de certa forma, uma imperícia do Ministério não garantir que essas imagens não fossem apagadas, né, para ter o bloco total de imagens? E se o senhor acha que isso pode implicar negativamente o governo na CPI, o fato desse bloco de imagens não existir mais? Não há dever legal, tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. O mesmo problema que aconteceu aqui, que é um problema contratual. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque eu estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Mas era impossível saber disso. E creio que essa foi a razão pela qual o contrato foi cumprido. Pelo contrato, a empresa não é obrigada a conservar por anos. Ela tem um período, sei lá, 30 dias, não sei o que é. O que for possível recuperar, e repito, o secretário executivo, Ricardo Capelli, está pelo menos uma semana, 10 dias, tentando ver se há alguma forma de recuperar o máximo possível, para complementar aquilo que foi entregue. Agora, essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não, não vai aparecer um disco voador, não vão aparecer infiltrados, e não vai aparecer a prova desse terraplanismo que eles inventaram. Inventaram para quê? Para ocultar a responsabilidade dos criminosos. Esses que ficam falando de omissão, etc., são os amigos dos terroristas. Esta é a verdade. Ministro, então as imagens que existem são apenas as do lado de fora do Palácio da Justiça? Eu não sei te informar porque eu sequer sei onde estão as câmeras. Eu não sei se tem uma câmera filmando a senhora ou me filmando nesse momento. Então eu não sei onde estão as câmeras e outras que existem. Eu vi porque a CPI mostrou imagens internas, aqui da entrada do prédio. Agora, quantas imagens internas ou externas existem, eu não sei informar, senhora. Exatamente porque eu nunca vi essas imagens. Imagine o deputado Bibo Nunes, imagine o deputado Alberto Fraga, que invadam sua casa, um arrastão, Paulo, leve hordas a invadir vários apartamentos vizinhos, casas, enfim, uma destruição enorme. E você quer investigar, afinal de contas acabaram prejudicando o seu próprio patrimônio dos vizinhos. E qual é a primeira coisa que você faz? Vai atrás de preservar todas as imagens
de todas as possíveis câmeras das redondezas para que a investigação possa ser bem feita e os criminosos e os responsáveis sejam efetivamente alcançados e punidos. Pois bem, o que o ministro da Justiça do Brasil acaba de admitir ao presidente da CPMI do 8 de janeiro, que não tem mais as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça, General Girão. Deputado Bibo Nunes, vou repetir a pergunta. Imagina que invadiram a tua casa, invadiram a casa de todos os vizinhos, e você não se preocupou em guardar as imagens, não se preocupou em preservar aquilo que pode ser utilizado a teu favor se você quer realmente descobrir, Caveira, quem foi responsável. A menos que você mesmo esteja envolvido. A menos que você mesmo não queira saber, ou deixar que saibam, perdão, porque saber sabe, quem foi o responsável. Por ação ou por omissão. O senhor ministro Flávio Dino incorre na pena do artigo 305, que diz que destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro do que não podia dispor. Incorre na pena de reclusão, ou seja, cadeia, de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular. Tá aí a digital de Flávio Dino no crime cometido contra a democracia no dia 8 de janeiro. E olha que ontem eu já havia feito uma manifestação veemente em virtude da informação de que a Força Nacional estava de braços cruzados ao lado do prédio do Ministério da Justiça e só foi orientada a agir depois que as depredações começaram. Ou seja, permitiram que se quebrasse tudo. E agora, deputado Cabo Gilberto, não se tem as imagens do Ministério da Justiça. Já pensou? Aliás, algumas têm, as de fora, 1 ou 2 câmeras têm, mas outras não. Que coisa mais engraçada. Seletividade. Uma parte das câmeras, aliás, quase todas, tomaram Doril. As poucas que interessavam, focados aqui na Praça dos Três Poderes, essas sim tiveram as imagens preservadas. Já viu um negócio desse, General Girão? É um absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Esse governo precisa cair. Lula também é responsável, aliás, deverá sofrer impeachment. Só por isso já é suficiente. E Flávio Dino deve ir responder pelo seu crime na cadeia, de acordo com aquilo que diz o Código Penal. Apagar as imagens, não fornecer a CPMI, o que vínhamos falando aqui há bastante tempo, senhores parlamentares, prova que estávamos com a razão. Houve uma clara obstrução à justiça. Aí eu pergunto, senhores parlamentares, Zé Medeiros, senhor presidente Gilberto, se fosse do outro lado, Coronel Fraga, já teria gente presa. Mas como é do desgoverno Lula, que está acabando com a nação brasileira, sangrando a cada dia, tá aí. Esperamos que tenha conclusão urgentemente para que possamos trazer a verdade, que nós já sabemos. Nós já sabemos, quando se esconde as imagens, e agora com essa argumentação que apagou as imagens, prova por A mais B que houve omissão clara do governo federal e foi beneficiada diretamente com os atos do dia 8. Não defendemos vandalismo, senhor presidente. Quem errou que pague. Agora o ministro da Justiça precisa responder pelos seus possíveis crimes.